This meeting is being recorded. Está avisando aqui que vocês estão É gravando. isso aí. Aceita aí, Isso doutor aí. Pi. Ok. Então tá, ok. Então, Então pessoal, é isso. então aí, vamos lá, né? Hoje é uma noite assim Vamos lá? muito. Vamos lá, vamos lá. É uma Então. noite muito feliz, assim, porque a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, que é o Dr. Pi. Ele é médico, psiquiatra e psicanalista. Ele está aqui para nos contar um pouco da sua experiência, né, Dr. Pi, como analisando, né, do bio, e também falar, né, sobre sem memória e sem desejo e a nossa prática, como a gente pode vivenciar e aplicar no na nossa clínica, né? A gente está muito feliz, o Bio em Expansão hoje é a última atividade do nosso ano aqui, né, Dr. Pi? Então, a gente pode, eu e a Anne, a gente está muito grata e pensar que a gente está fechando o ano com chave de ouro, né? Com o senhor aqui para fazer esse fechamento e com verdade. todas as pessoas também, a gente tem que agradecer que nos acompanham, né? E vamos aproveitar aqui a sua experiência, a sua fala e aprender com tudo que o senhor tem para nos trazer hoje aqui, nos falar. Então, a gente já agradece muito e passamos a palavra para o senhor, então, e a gente até pensou, né, em fazer, e conversando, aí também o senhor fala como o senhor pensa a dinâmica também, né, doutor Pico? Vamos lá. Tá, olha aqui. Acho que é importante o senhor né, dar como o senhor deseja que seja a dinâmica, né? Eu acho O ritmo, né? Vai ser o critério. O ritmo. Isso, o ritmo do... Deixa eu falar um pouco sobre isso. Primeira coisa é agradecer a presença de todo mundo, é claro, né? E agradecer especialmente o convite das meninas, que foi um convite muito, para mim, sempre muito lisonjeiro, e eu nem sei direito como é que elas me descobriram, mas, enfim, estou aqui, né, descoberto por elas. E a segunda coisa que eu queria falar era o seguinte, é que eu, como psicanalista, que sou, gosto especialmente de conversar, né, de ouvir, né? Psicanalista, aliás, trabalha ouvindo, né, falando, né? Falar é uma consequência do ouvir, mas a prioridade que a gente tem é a audição, né? Que é para a gente saber alguma coisa daquela pessoa que está ali em contato com a gente. Então, da mesma maneira, quando eu vou fazer uma palestra ou dar uma aula, seja lá o que for, eu sempre recomendo que as pessoas falem comigo. Perguntem, questionem, concordem, discordem, alguma coisa que possa ser proveitosa para a gente botar mais energia na palestra. Então, como é muita gente, né, talvez não dê para dar tanta atenção assim a todo mundo, mas o que eu vou fazer é expor a área onde eu vou trabalhar hoje, o que eu vou falar, e a gente ver como é que a gente pode desenvolver isso. Então, a primeira coisa é Bion, né? Nós estamos aqui em torno da ideia de falar com o Bion, sobre o Bion, e falar quer dizer, tanto a Elias quanto a Anne, que criaram esse grupo, elas naturalmente privilegiaram a atenção sobre o Bion, o trabalho dele, né? E eu não sei, mas eu sempre acho uma história interessante quando as pessoas contam da descoberta, né? Porque todo mundo descobre o Freud desde criança, né? E o Lacan também, quer dizer, são as figuras populares da psicanálise, né? E pouco menos Melanie Klein. Mas o Bion é uma figura mais escondida. Agora está ficando mais divulgado, né? Aqui no Brasil já tem vários grupos de estudo, institutos, etc., que privilegiam o estudo da obra do Bion.
E, então, acho que tem realmente um movimento em torno desse pensamento dele, que eu acho particularmente relevante, e vou contar depois, durante a nossa conversa, por quê. Mas, então, a primeira questão é essa: quem é o Bion? O Bion era um inglês, né, nascido na Índia, que foi em garoto para... Foi criado na Índia até os 8 anos de idade, depois foi para a Inglaterra para estudar, e morou na Inglaterra. Ele, quando estourou a Primeira Guerra, ele foi convocado, ele lutou da Primeira Guerra e foi condecorado pela condecoração mais alta que existe na Inglaterra para pessoas vivas, para pessoas que não morrem na guerra. E a condecoração da qual ele tinha ele dava muita importância, vamos dizer assim. No cartão dele estava a primeira coisa que tinha era DSO, que era a Ordem da Soberana que ele tinha recebido. DSO, MD, aquelas letrinhas que as pessoas vão botando depois do nome, que é hábito na Inglaterra, principalmente, na Europa, eu acho. Então, era uma coisa que para ele era importante, a qual ele se refere muito na biografia dele, que ele escreveu sobre ele mesmo, né, sobre a vida dele. Ele fala da importância dessa experiência dele na guerra. Quando acabou a guerra, ele voltou para estudar medicina e depois se interessou por psiquiatria. Na Segunda Guerra Mundial, ele serviu o Exército como médico, trabalhando na retaguarda, atendendo como psiquiatra as pessoas que tinham burnout, que tinham algum problema emocional na guerra, né? E que eram recolhidos, trazidos para a retaguarda, etc. E é interessante porque ele faz referência a isso. Ele começou a fazer grupo terapia com essas pessoas, né? E ele comenta que ele não sabia se o que era mais louco é o camarada que não aguentava a guerra e fugia ou o camarada que ficava na guerra. Tem um livro muito interessante de um americano, chama Catch-22, que ele é sobre isso, sobre a história de um camarada na guerra que enlouquece, entre aspas, porque não quer mais lutar, etc. E a pergunta que o livro traz é essa, né? É louco o cara que não quer lutar ou é louco o cara que quer lutar numa guerra? É uma pergunta que não tem resposta fácil, como as perguntas não devem ter. Isso é outra ideia do Bion, né? Que as perguntas não são para serem respondidas, mas para serem pensadas, né? Investigadas. Bom, então, a história do Bion é essa. E depois dessa experiência, ele já estava fazendo análise, fez formação analítica e se distinguiu logo. Começou a escrever artigos sobre o trabalho dele como analista, principiante, etc. E ele se distinguiu tanto que ele foi sendo levado a cargos cada vez mais importantes na Sociedade Britânica de Psicanálise. Mas, por outro lado, como as colocações dele tinham aspectos polêmicos, porque ele estava pensando coisas novas, né, para além da Melanie Klein, que tinha sido a principal analista dele, ele começou a ficar meio no meio de polêmicas e houve um momento da vida dele que ele achou que aquilo estava atrapalhando o trabalho dele e foi para os Estados Unidos, foi morar na Califórnia. E ele dizia, meio ironicamente, que era um lugar muito, muito conveniente. Ele dizia, porque eu fico perto de tudo. Na verdade, ele ficava longe de tudo, porque a Califórnia é a coisa mais longe que você pode imaginar em relação à Europa, né? Ou em relação à América do Sul, sei lá. Mas, enfim, ele foi para a Califórnia e ficou lá de 67 até 80 não, até 79. 79,
que foi o ano que ele voltou para a Inglaterra e quando ele faleceu. Ele voltou e logo depois faleceu de uma doença fulminante. Ele teve uma, uma doença de sangue, né? E em uma semana ele desmaiou um dia, caminhando, passeando no jardim, desmaiou, e aí foi fazer exames médicos, e em uma semana ele morreu, né? Leucemia agudíssima. E, enfim, o pessoal dizia que ele era tão inovador que o sangue dele não parava de se reproduzir, né? Porque a leucemia é uma doença que se caracteriza pelo excesso de produção de sangue, né? Enfim, agora, esse é o homem Bion, um camarada que escreveu muitos livros. Primeiro ele escreveu muitos artigos, depois os artigos viraram livro, e ele foi escrevendo outros livros, e passou a vida inteira escrevendo. Escreveu um primeiro livro sobre grupo terapia, que é interessante porque ele trabalhou pouquíssimo com grupo, muito, muito pouco. Acho que ele teve, ao todo, 4 grupos. Ele teve 2 no Exército e depois 2 na Tavistock Clinic, que é a clínica psicanalítica lá de Londres. E havia uma lenda que dizia que ele tinha abandonado o grupo, que achava que o grupo não prestava nada. Enfim, uma lenda que é desmerecedora de grupo. Mas, na verdade, eu perguntei para ele um dia, antes de fazer análise com ele, eu fiz uma sessão de supervisão individual, porque eu queria conversar sobre a possibilidade de fazer análise com ele, já. E nessa sessão, eu perguntei se eu podia levar uma sessão de grupo, ele disse que sim. Eu levei e perguntei para ele se ele tinha se desiludido com a grupoterapia. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu acho uma coisa maravilhosa, mas acontece que eu resolvi me dedicar todo o meu esforço à formação de novos analistas. E, com isso, eu tive que deixar o grupo de lado. Então, eu foquei da mesma razão que ele deu para não fazer mais atendimento de psicóticos, que também ele teve 2 ou 3 na vida dele toda, no começo da carreira dele, e escreveu um monte de artigos sensacionais sobre psicose, apesar da experiência dele ter sido aparentemente muito pequena. Mas, enfim, ele sempre se destacou por ser um pensador muito original e profundo, sério. No meio daquele clima de seriedade que já existe na Inglaterra, ele se destacava por ser o mais sério de todos, né? E eu falo de clima de seriedade na Inglaterra porque eu vivo muito essa percepção da diferença entre a Inglaterra e a França. A França é tudo muito, muito alegre, muito efusivo, né? O Lacan andava com uma roupa preta, com forro vermelho, e fazia aquelas lacanagens todas, uma coisa muito alegre. É um grande pensador, sem dúvida nenhuma, da psicanálise, mas tinha um clima festivo. E os britânicos, não, daquele clima mais severo, mais reservado, né? E a Segunda Guerra Mundial mostrou isso, né? Os alemães chegaram na França e foi um passeio, foram bem recebidos, criou-se logo um governo de adesão, etc., festa, né? E na Inglaterra, a barra foi pesada, os ingleses acharam que iam fazer outro passeio e foi o que foi, né? Então, a gente vê que o inglês tem esse clima mais severo, mais sério, assim, mais militar até, e que era muito o clima do Bion. O Bion era um homem que tinha um porte marcial, ele era um homem grande, e forte mesmo, e ele tinha sido capitão de um time de rugby. Rugby é aquele futebol americano jogado na Inglaterra, né, o original, né? E que é um esporte muito bruto, de encontrões, empurrões, né? E era o que ele praticava como esporte. Depois, quando ele estava mais idoso, né, ele veio ao Brasil. Uma vez ele ficou aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, que é um hotel que tem uma piscina muito boa, e
eu ouvi contar que ele nadava todo dia de manhã 1.000 metros na piscina. Ele estava com 80 anos já, os 79 anos, quando ele fazia isso, 1.000 metros de piscina. Eu achava um espanto. Hoje em dia eu não acho tão assim. Eu sei que tem muitos idosos que fazem muito esforço, muito exercício físico, muito esporte, né? Mas naquela época parecia assim, uma coisa portentosa. Então, esse é o Bion. A gente vai falar hoje dessa questão do sem desejo, sem memória. Para mim, essa é a formulação mais importante dele. E eu, antes de falar disso, eu vou falar o que significou o Bion para mim e essa questão da memória e do desejo. A minha experiência pessoal, vamos dizer, como é que eu descobri o Bion. Então, foi o seguinte, eu sou médico, me formei aqui no Rio de Janeiro, nasci aqui, e fui estudar psicanálise em São Paulo. Eu morei 5 anos em São Paulo fazendo formação analítica lá. E era muito jovem. Eu fui para São Paulo, estava com 24 para 25 anos, e comecei a trabalhar, comecei a minha vida profissional lá, em São Paulo, trabalhando como psiquiatra nos hospitais, e depois comecei a fazer consultas, mas com esse foco de psicanálise, já tinha ido para lá, focado nisso, entrei para a sociedade de lá e comecei a atender psicoterapia, né, de base analítica. E para mim era muito clara a seguinte questão: eu ia para a sociedade à noite estudar, lia muito, lia tudo que tinha para ler, Freud, e lá em São Paulo havia uma atenção especial para com os ingleses, Melanie Klein e Winnicott, mas principalmente Melanie Klein e acho que os kleinianos, né? E eu lia aquilo tudo, estudava, me empolgava, me interessava, mas quando eu ia para o consultório, eu tinha dificuldade de pôr em prática o que eu lia, porque eram coisas muito, muito ricas. Os kleinianos, então, né? Freud, aquela coisa mais de começo, né? As histéricas, os paranoicos, tal coisa, mas os kleinianos eram mais aprofundados, terapia de criança, né? As análises de criança da Melanie Klein, os estudos sobre o complexo de Édipo precoce, um monte de coisa, muito, muito interessante, muito ricas. Mas onde é que aquilo cabia no meu consultório era difícil para mim. Lia mais, estudava mais. Eu me lembro que tinha um artigo que eu fui ler, ávido de buscar o conhecimento, um artigo sobre o que o autor chamava de interpretação mutativa, que era a interpretação que provocava mudança no analisando. E eu li, gostei, mas como é que faz uma interpretação mutativa? Então, para mim, essa era a questão. Todo aquele conhecimento, como é que transforma esse conhecimento numa clínica? Diferente do que era a medicina, né? Você conhece as coisas, identifica, diagnostica, nomeia, sabe qual é o remédio que dá, etc. Psiquiatria é a mesma coisa. Você tinha, até melhor do que hoje em dia, você tinha facilmente, você categorizava os seus pacientes dentro de um rótulo qualquer, esquizofrênico, deprimido, bababá. E na psicanálise, né? A pessoa ia para o teu consultório procurando um analista para fazer análise. E o que é isso? O que vinha a ser isso que a gente ia fazer, né? E eu ia aos trancos e barrancos, né? Eu me lembro que os primeiros pacientes que eu tive eram pessoas do hospital psiquiátrico, onde eu trabalhava, pessoas que às vezes batiam lá pedindo uma consulta, e os donos do hospital, às vezes, me ofereciam a oportunidade de atender aquelas pessoas
E às vezes eu conseguia até convencer a pessoa a fazer uma terapia comigo, levar para o consultório e começava a atender, mas era sempre uma coisa que não me satisfazia. Eu via que as pessoas gostavam e voltavam, né? Gostavam de conversar comigo e voltavam e pagavam, quer dizer, havia algo de bom que eu estava dando, mas eu nem conseguia entender direito o que era isso. Até que me caiu na mão o livro de um analista argentino chamado Emílio Rodrigues, por quem eu tenho maior respeito, maior consideração. Rodrigues era um argentino, fez formação médico, fez formação psicanalítica, e foi para a Inglaterra para estudar com a Melanie Klein. A Melanie Klein foi para lá. Eu não me lembro se ele chegou a fazer análise com ela, mas ele ficou junto do grupo kleiniano, né? Já a Melanie Klein estava mais velha, já, acho que nem estava mais fazendo terapia de formação. Mas o Rodrigues era tão capaz que, quando escreveram um livro chamado Novas Direções de Psicanálise, ele foi convidado para escrever um capítulo. Era um argentino que vinha do nada, vinha da Argentina, no meio da Inglaterra, e ele escreveu um capítulo para esse livro. Quer dizer, ele ganhou respeito, ganhou consideração grande no grupo kleiniano. Depois ele foi para os Estados Unidos, trabalhou numa clínica lá perto de Boston, e depois volta para a Inglaterra, começou a escrever lá, volta para a Argentina, e na Argentina ele teve problemas com a ditadura militar e acabou vindo para o Brasil. Eu já tinha lido o livro dele, quando ele veio fugido da Argentina para o Brasil, eu tive um contato rápido com ele aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio. Depois ele se radicou na Bahia. Mas eu já tinha lido esse livro e tinha adorado. O que era o livro dele? O livro chama-se O Contexto do Processo Psicanalítico. E nesse livro ele falava de uma coisa que me fascinou, que ele chamava de a cozinha da interpretação. Então, o livro versava sobre como é que uma interpretação brota na cabeça de um analista. Uau, era tudo que eu queria aprender, conseguir fazer. Como é que faz para brotar uma... Porque, em vez de ficar estudando o que está acontecendo com o analisando, vamos dizer assim, quem é o analisando, quem é o analista, como é que o analista funciona, como é que o analista funciona, como é que ele consegue trabalhar. Esse livro foi um marco para mim, fundamental, né? Então, o Rodrigues é um camarada que eu fiquei com uma grande débito de gratidão com ele e uma grande respeito por ele. E eu tive sorte e que depois, mais tarde, depois que ele passou pelo Rio e se radicou na Bahia, um dia eles me deram um livro. Eu fui uma época de presidente de uma sociedade de grupo aqui no Rio, e a gente tinha uma revista psicanalítica onde tinha um setor de publicações, né? A gente comentava, fazia crítica de livros publicados, e me caiu criticar um livro que ele tinha acabado de escrever, o Rodrigues tinha acabado de escrever, chamado Lições de Ondina. Lições de Ondina. Ondina é uma praia perto de onde ele morava, uma praia de Salvador, e ele começa o livro contando que ele hipnotizou um cachorro na praia. Então, era um livro muito interessante sobre as aventuras mentais dele, né? E contando o que ele fazia. E ele tem vários livros escritos sobre isso, sobre as experiências pessoais dele fora da psicanálise. E são muito bons. E tinha outros livros. Ele tem um livro que também é um livro precioso sobre grupo terapia, que ele escreveu em parceria com o Grimberg e com a Marie Langer.
chama Estudo de Experiências em Grupo, não sei como é que é. Eu tenho o livro aqui, se eu puder, eu encontro ele. Mas, enfim, não importa, é fácil de encontrar. E mais ou menos fácil. Então, eu escrevi a resenha do livro, desse Lições de Ondina, elogiando o livro. Eu adorei o livro, achei ótimo, e era bem no clima do Rodrigues. E depois, um dia, recebi uma mensagem dele, dizendo que eu era um excelente massageador de egos, que ele tinha adorado a minha crítica. E depois ele teve uma vez aqui no Rio, tive um contato com ele, e eu tive uma sorte extraordinária, que uma vez, do nada, eu fui passar uma semana na Bahia com a minha mulher, e a gente foi assim, sem muito destino, era uma semana de férias, vamos para Salvador, e quando cheguei lá, eu pensei, pô, vou procurar o Rodrigues. Comecei a pensar como procurar, como encontrar, eu estava perto de uma praia, que não era Ondina, era uma outra, acho que era ali, a Baeté, e eu descobri que o Rodrigues morava a 2 quarteirões do hotel, onde eu estava hospedado, por acaso. E eu procurei e a gente começou a se encontrar na praia. Passei uma semana na praia com ele. A gente ia para a praia de manhã, tinha umas barracas, a gente ficava lá comendo camarão frito, jogando conversa fora. Foi uma maravilha. Para mim foi um negócio assim precioso, porque eu era fã do cara e tive essa oportunidade ímpar de conviver com ele. Mas isso aí já é posterior à minha experiência com o Bion, inclusive. Acontece que, logo depois que eu li esse livro do Rodrigues, que me ajudou muito a melhorar o meu trabalho, eu encontrei o Bion. Já tinha lido alguma coisa dele, que são os artigos primeiros que ele escreveu para a Revista Internacional de Psicanálise, e que eram artigos fantásticos, mas não me contribuía muito como analista. Em todo caso, eu comecei a ler um livro, como eu tinha gostado dos artigos, comecei a ler um livro dele, Atenção e Interpretação, o primeiro dele que ele escreveu assim, um livro sobre psicanálise. Era muito bom, orientava a gente bem também, era o que eu precisava, né? Mas aí, nesse período, apareceu em São Paulo o Frank Phillips. Frank Phillips era um discípulo do Bion. Frank Phillips era um engenheiro que trabalhou no Brasil como engenheiro, depois voltou para a Inglaterra e resolveu ser psicanalista. Ele não fez medicina, nem psicologia, nem nada, ele era engenheiro, mas entrou para a Sociedade de Psicanálise de lá, que não fazia conta dessas coisas, e conseguiu foi dos últimos a fazer análise com a Melanie Klein. E ele fez análise com a Melanie Klein durante, eu não me lembro, 6 anos, eu acho, e depois a Melanie Klein mandou ele para o Bion e ele fez mais 10 anos de análise com o Bion. Então, ele era um cara que tinha uma experiência como analista, como analisando extraordinária de Melanie Klein e Bion como analista. E ele veio ao Brasil para investigar a possibilidade de vir morar no Brasil. E foi muito bem acolhido lá em São Paulo, onde ele tinha morado, e resolveu ficar. E eu fui fazer supervisão com ele, e isso abriu minha cabeça, porque era o que eu precisava, exatamente essa ideia bioniana, como é que você faz para trabalhar, né? Então, eu ia fazer a supervisão com ele, que era fora do esquema de dentro da sociedade, porque a sociedade tinha, no esquema dela, análise individual, aulas, cursos, seminários e 2 supervisões, né? 2 supervisões oficiais, vamos dizer assim. E eu fiz uma terceira, que não era oficial, com ele, que foi muito enriquecedora e me botou mais perto ainda das ideias do Bion, da maneira do que o Bion pensava a psicanálise. Bom, e ficou por aí, né? O Frank Phillips
se instalou lá em São Paulo. Eu fiquei lá até terminar minha formação, depois voltei para o Brasil, voltei para o Rio, e comecei a desenvolver o meu trabalho no Rio. Eu tinha muita facilidade aqui, porque eu tinha muitos colegas, inclusive colegas psicanalistas, etc. E logo eu fiz uma clínica boa aqui, muitos clientes, tudo mais. E é essa a história, né? Quer dizer, quando eu descobri... E aí, nisso, apareceu esse trabalho do Bion, que é um trabalho de, acho que 1970, que chama Notas sobre a Memória e o Desejo, que eu acho que é o trabalho, para mim, mais importante dele, onde ele detalha, em 4 páginas, a ideia dele de como a gente deve trabalhar. Tá? Depois disso, acessoriamente, teve um momento que eu resolvi fazer análise de novo, e como eu conhecia bem o pessoal do Rio e de São Paulo, eu achei que não tinha muito aonde, como fazer análise, e me ocorreu procurar o Bion e pedir a ele que, até porque a minha mulher fazia análise com o Frank Phillips, então eu não podia fazer com o Phillips, que seria um camarada que eu poderia escolher para fazer, mas aí eu pensei, não, por que não propor o Bion? Eu sabia que tinha alguns colegas aqui do Rio que tinham feito um pool, onde eles tinham um analista na Inglaterra, que também tinha sido cliente do Bion, e eles construíram um grupo que cada um ia lá um mês fazer análise. Depois tinha um mês que ele tirava férias e ia para a Itália, e aí todo mundo ia junto, e ele atendia esse pessoal todo. E até me propuseram de fazer com análise com ele, fazer esse processo de 2 meses, 3 meses por ano, mas eu achei que, se era para fazer com alguém, em vez de fazer com analisando do Bion, era fazer com o próprio Bion. Então, quando o Bion veio, o Bion estava vindo todo ano ao Brasil fazer palestra, então, quando ele veio em 74, fazer um mês de palestra aqui no Rio, eu procurei por ele, e foi 74, e perguntei para ele se ele me atenderia nesse esquema. Eu falei, olha, eu posso ir 2 meses por ano para Los Angeles, e um mês, se o senhor vier aqui, me atende. Ele topou e eu me organizei para fazer. Aí eu descobri que era Los Angeles e Saint Cyprien, porque ele passava férias em agosto na França, numa propriedade que ele tinha ao lado do Frank Phillips. Os dois tinham propriedades uma ao lado da outra, no interior da França, na Dordogne, uma cidade chamada Saint Cyprien, cidade de 2.000 habitantes. E aí ele topou e eu comecei essa aventura. Eu fui para 75, eu fui para Los Angeles em janeiro, fiquei 5 semanas lá fazendo sessão todo dia com ele. E levei a família toda, eu estava muito inseguro. E depois, em abril, ele veio ao Brasil e ficou um mês em Brasília. E aí eu ia para Brasília toda semana e fazia sessão com ele sexta, sábado, domingo e segunda. E depois, em agosto, eu fui para São Cipriano fazer sessão com ele. E eu levei 3 anos nessa batida, 75, 76, 77. Até que eu resolvi que estava na hora. Porque uma das questões que me levou a voltar a fazer análise é que, apesar de eu ser um analista bem-sucedido, boa clínica, bem reputado, eu estava insatisfeito. E eu não sabia se eu queria continuar a ser psicanalista, eu queria passar o resto da vida fazendo isso. E aí comecei a me questionar, e aí eu comecei essa análise com ele, e eu ia fazendo análise e sempre levando essa questão. E tinha uma coisa frustrante, porque eu começava uma análise, um mês. A primeira semana tomando impulso, né?
todo dia. Depois, na segunda semana, já estava indo bem, etc. Quando chegava na terceira, já era a penúltima semana, e a quarta ia parar. Então, tinha uma coisa frustrante, porque estava embalado, 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 e de repente parava, né? E eu comecei a sentir, de por que não fazer de vez? Eu estou na dúvida se quero ou não ser analista. Eu paro, fecho o consultório e vou lá para Los Angeles fazer análise. Como eu tinha ganho muito dinheiro trabalhando como analista no Rio, com muito sucesso, trabalhando muito com grupos, etc., eu peguei esse dinheiro todo e gastei nisso, nessa aventura. Peguei minha família, fomos para Los Angeles. Falei com ele, né? Ele topou, combinamos uma data, fim de 77, e aí eu me organizei, né? Fechei o consultório, vendi o que eu tinha, transformei aquilo tudo em dólar e fui-me embora. Peguei a família e fui para Los Angeles, comecei lá uma análise que durou um ano e meio, um pouco menos, um ano e 3, 4 meses. E aonde eu resolvi, entendi o que era o meu problema e mais. Eu que não estava mais achando graça em ser psicanalista, depois de um ano parado mesmo, eu comecei a sentir uma saudade enorme de trabalhar com consultório, de atender. Isso bateu num dia. Eu me lembro disso, eu estava tomando chuveiro, quando me deu um chuveiro de manhã, me deu aquela vontade, eu queria trabalhar, eu queria atender. Minha mulher é analista, minha então mulher é analista, e ela estava fazendo supervisões lá com o Bion e grupos de estudo, não sei o quê. E a gente tinha montado um consultório onde ela trabalhava, eu não trabalhava, ela tinha já 4 ou 5 clientes de lá, e aí eu tive esse sentimento de que eu queria ser psicanalista de novo, e eu falei com ele, e aí depois falei com ela, olha, eu quero voltar a ser psicanalista, a gente pode ficar aqui, que a gente já tem um consultório aí, ou pode voltar para o Brasil. Ela preferiu voltar para o Brasil. Eu achei que o direito de escolha era dela, porque a gente tinha ido por escolha minha, por desejo meu, não por ela. Para ela foi um contratempo, e ela teve que largar a análise dela no Brasil para ir para lá. Então, eu achei que era a vez dela poder escolher, ela preferiu vir para o Brasil de volta. Disse que queria que os filhos fossem brasileiros, eles já estavam ficando americanos mesmo. E aí nós voltamos. Então, a história com o Bion é essa, né? E nesse ano, eu voltei, abril. Ela voltou antes, porque ela voltou para botar os garotos na escola. E eu fiquei lá, ainda vendendo a casa que a gente tinha comprado. E nesse ano, ele resolveu ir embora de volta para a Inglaterra, e ele voltou e morreu. No novembro, eu acho que ele morreu. Então, foi o último ano de vida dele. Mas foi uma experiência, obviamente, riquíssima, né? E talvez eu fale algumas pequenas coisas flagrantes dessa experiência. Alguma coisa eu já escrevi até, já contei isso em livro. Mas, bom, isso posto, vamos falar, então, do Notas sobre a Memória e o Desejo. Esse artigo de 4 páginas foi escrito a pedido de uma revista americana chamada Fórum Psicanalítico, Psychanalytic Forum. Essa revista fazia o seguinte, convidava um psicanalista para escrever um artigo sobre alguma coisa que fosse relevante, importante, e aí pegava esse artigo, que não podia ser muito grande, levava para vários analistas, uma meia dúzia de analistas, que comentavam por escrito o que eles achavam do artigo, devolvia os comentários para o autor do artigo, que fazia uma resposta aos comentários. Então, o artigo é isso, é um pequeno texto onde ele recomenda para o analista que abstenha-se de ter memória e desejo, ou melhor, de usar a memória e
de prestar atenção nos seus desejos, ou melhor dizendo, controlar os seus desejos, enquanto ele está no consultório atendendo. É só isso. E ele diz que, a partir dessa postura, desse exercício de postura, que o analista vai ficar livre para perceber o que está acontecendo ali, entre ele e o seu cliente, o paciente. Eu não gosto da palavra paciente, porque eu acho que paciente não tem nada que ser paciente, né? Tem que ser ativo. E paciente é coisa daquele camarada que deita na maca para ser examinado pelo médico e pacientemente e passivamente recebe um diagnóstico, um tratamento, uma medicação, etc. Mas não é o caso como eu vejo o Bion a psicanálise. Então, enfim, ele dizia que entre o analista e o paciente, o analista pode perceber alguma coisa se não tiver ligado aos seus desejos e à sua memória. É claro, a memória se refere ao passado da gente, que a gente lembra. Desejo se refere ao futuro, assim, aquele que a gente quer. Então, abstenha-se. A palavra que ele usava, traduzida, é abstenha-se de ter desejos e memória. Então, eles não desaparecem, mas eles é para serem colocados em segundo plano, de modo que a gente possa estar ali presente e percebendo o presente do que acontece, né? Ali entre aquelas duas pessoas, aquele espaço que existe entre um e outro, né? Que é preenchido por emoções. E como é que a gente pode perceber isso? Tinha um exercício muito importante, que é não dizer a primeira coisa que te vem à cabeça, né? Porque, em geral, a gente fala o que a gente já sabe. E ele dizia, a única coisa que importa entre um analista e o seu analisando é o que a gente ainda não sabe. A gente está lá para descobrir o que a gente não sabe. E ele dizia mais, a primeira vez que ele veio ao Brasil foi em 73, ele fez uma série de palestras em São Paulo. Eu fui a São Paulo, eu já estava morando de volta no Rio, fui a São Paulo para ouvir essa palestra. E na primeira palestra, ele disse uma coisa que foi impactante para quem estava lá ouvindo. Ele disse o seguinte, depois de desenvolver um pouco a ideia da importância de estar ali presente, etc., ele diz assim, se não existir no analista um medo quando ele está ali com o seu paciente, ele usava muito para falar em paciente, era muito médico. Se não existir esse medo, a gente precisa se perguntar o que vocês estão fazendo, conversando sobre o que vocês já sabem. Quer dizer, a ideia dele era o que a gente ainda não sabe, o que a gente ainda não percebeu. Claro, o foco no que se passa com o paciente, mas a partir daquilo que o analista consegue perceber. E como é que ele percebe? Exatamente, eu acho que muito pela vibração dos desejos e das memórias que surgem na gente. Quer dizer, eu estou ali posto, sentado, escutando uma pessoa falar. Ouço, estou me ouvindo. De repente, eu sinto alguma coisa. Quer dizer, por que eu comecei a sentir isso? Isso é um bom ponto de partida. O que dessa nossa conversa, ou nisso que está acontecendo entre nós, pode não ser uma conversa, pode ser um silêncio, o que nisso mexeu comigo a ponto de eu ter um desejo, de ter uma lembrança? E o que se chamava, né, a psicanálise, Freud começou a falar de contratransferência, que era transferência é aquilo que
analisando traz para a sessão analítica. Contra-transferência é o que o analista traria inconscientemente. Aí tinha uma discussão, se não é inconsciente, não é contra-transferência, se é consciente, não é, sabe? Uma discussão meio bizantina, mas os kleinianos discutiam muito isso. Não, tem um artigo acho que da Paula Heimann que dizia que contra-transferência é o que é inconsciente no analista. Mas, enfim, o que a gente trabalha é com o que a gente percebe, portanto, é aquilo que se torna consciente. Tá? E não é tudo, claro. Né? Se eu começo a sentir alguma coisa no meio de uma sessão, eu vou primeiro querer ver o que eu estou sentindo, depois entender o que me levou a sentir o que eu estou sentindo. Né? Enfim, às vezes é coisa só minha. Quer dizer, uma conversa pode detonar um sentimento em mim que não tem nada a ver com o meu analisando, mas tem a ver comigo mesmo. E também memórias que têm a ver com coisas minhas, embora muitas memórias tenham a ver com algo que faz parte da nossa conversa. Eu, às vezes, muitas vezes falo para o cliente, isto me lembra alguma coisa, e eu conto o que me lembra, porque eu consigo estabelecer um vínculo, né, entre o que está se passando ali, entre nós, entre eu e meu analisando, e o que eu lembrei, né? Tanto quanto com o que eu senti também. É mais fácil a gente falar do que lembra do que falar do que sente. Dizer assim, agora eu fiquei com medo, agora me deu sono, né? Agora me deu raiva, mas acontecem essas coisas também. E a gente se pergunta, né? Por que eu fiquei sentindo isso? Né? Raiva, irritação, né? Alegria, aplausos, esse sentimento de aplauso, de rejeição em relação à pessoa que está ali comigo. Né? Então, olha, explorar isso é explorar o mundo, porque a gente olha para isso com esse olhar de tem alguma coisa que acontece entre duas pessoas. E entre não é entre eu e ele, não, é entre, é naquele espaço que medeia entre a minha pessoa e a pessoa dele. Aquilo é um entre nós. É o recheio de sanduíche, vamos dizer assim. Aquilo é rico. Mas para a gente poder olhar isso, a gente tem que se desligar do que a gente já sabe. Né? O que interessa tudo que eu sei a respeito da pessoa? Tinha uma psicanálise que era que eu praticava antes, que é assim, você está falando isso por causa disso. Quer dizer, aí começava a lembrar do que eu já sabia sobre ele. Né? E é isso que o Bion dizia, ficar falando do que já se sabe. Né? Então, a ideia é sempre buscar aprender alguma coisa, perceber alguma coisa alguma coisa nova que a gente não sabe, não viu. E isso, é claro, mergulha a gente, o analista, naquilo que primeiro, o sentimento de ansiedade, né? Que a gente tem que vencer, né? Essa coisa que o Bion chamava de medo, né? Por que você está com medo? Por que você não está com medo? O que é esse medo? E que é o desconhecido, medo do desconhecido. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Já nesse nosso ofício, tem uma coisa que eu acho que é extremamente estimulante, fascinante, que é o seguinte: eu começo uma sessão, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer naquela próxima hora. O que vai acontecer? Né? A pessoa que entra no meu consultório, a pessoa que entra na tela do meu celular, ou às vezes até pelo telefone, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu posso até ficar dando palpite sobre o que vai acontecer. Eu aprendi que é uma bobagem a gente querer ser profeta. As coisas vão acontecer. Outro dia eu estava vendo o jogo de futebol da Copa, né? Ficava pensando, o que será que vai acontecer? Eu disse para mim mesmo, para com isso. Olha e vê o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai saber o que aconteceu, né?
Por que ficar querendo adivinhar? Mas tem essa brincadeira, né, de aposta, né? Teve um dia que o meu filho acertou o score no jogo, estava todo feliz. Aliás, estava com medo que mudasse, né? Estava no score que ele tinha previsto, né? E ele não queria que aquilo mudasse, né? Queria que o jogo acabasse logo. Mas, enfim, essa coisa de querer adivinhar, né? A importância que se dá a saber o futuro antes. Na verdade, é muito fascinante você ver o futuro ir acontecendo, se tornando presente, né? Mas, para isso, a gente tem que conter essa vontade de adivinhar, né? Então, a pessoa entra, ok, eu não sei nada que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. A pessoa começa a falar, aí você começa a se perguntar, né? O que essa pessoa está fazendo aqui? A pessoa vem no teu consultório, vamos presumir que vem, né? Liga o computador, o telefone, e começa a falar contigo. O que ela está fazendo ali? Se você perguntar, ela vai dizer, eu estou fazendo análise, né? Estou fazendo terapia. Que raio é terapia, né? É uma coisa que eu faço para ficar bem bom. Eu não sei, para ficar bom, eu vou para a academia e faço força para melhorar minha musculatura, minha respiração, papapá, essas coisas. Isso eu sei que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Agora, no consultório do analista, eu sei o que eu fui fazer quando eu fui procurar o Bion, eu estava querendo saber alguma coisa muito decisiva para mim, o que eu ia fazer da minha vida, como é que eu ia levar a minha vida dali para frente, né? Porque a gente tem essa ideia, bom, eu sou psicanalista, agora eu vou ser psicanalista. E por quê, né? Era o que eu estava me perguntando naquela época. Mas eu comecei a me perguntar isso, porque eu me sentia insatisfeito. E por que insatisfeito, né? Eu não conseguia entender. É um negócio que eu quis fazer, que eu lutei para conseguir ser capaz de fazer, que eu estou fazendo, que eu estou fazendo bem, que eu me preparei para fazer, né? E que é bem sucedido, as pessoas valorizam o que eu faço, né? Ganho bem para isso. E por que esse troço está deixando de ser empolgante? Por que isso está sem graça, né? Era difícil entender isso. Eu consegui entender. Se vocês quiserem, até eu conto. Mas foi o que me trouxe de volta para o Brasil. Mas, enfim, o que importa é que eu estava guiado pelo que eu estava sentindo. Da mesma maneira, quando eu resolvi voltar, a ser analista, fiz guiado pelo que eu estava sentindo, pelo desejo de ser analista. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem, dentro de cada um de nós, dois movimentos, que são o desejo e a vontade. Aquilo que vem da emoção, do sentimento, e aquilo que vem da razão. Nós temos essa dualidade, razão e emoção, e isso aí é a fonte das nossas dificuldades, porque razão e emoção estão permanentemente em conflito. Porque a gente, desde muito cedo, aprende que não é para fazer o que a gente está querendo fazer. Não é para atender o desejo. A criança começa a aprender isso. Não é para urinar agora. Tem que esperar para ir no pinico. Não é para... E aí vai. Não é para comer agora. Tem que esperar. Não é para comer sobremesa. Enfim, a gente vai sendo regulado nesse sentido de que o que a gente deseja tem que passar pelo crivo da vontade, da razão, de dizer isso é que é bom, isso é que eu quero. Eu uso muito tentar fazer essa distinção de desejo, o que vem da emoção, e vontade, o que vem da razão, né? O Lowen fazia muito isso, essa distinção em bioenergética. Mas eu acho que é importante, mas não importa se com as palavras que a gente vai usar, importa é o seguinte: o que é oriundo da emoção é uma coisa, o que é oriundo da razão é outra. E conflito, e a gente vive esse conflito, né? Desde muito cedo, a vida inteira, né?
Eu queria ficar brincando, mas tem que ir para o colégio, eu queria isso, mas tem que aquilo. Enfim. E aí a razão diz, não, para chegar a conseguir tal coisa, você tem que fazer tal esforço. É verdade, né? Mas isso é sempre uma negociação, e a negociação é importante, porque se você ficar preso a só a sua razão e fazer aquilo que é o correto, é o melhor para você, não sei o quê, pode ser que você fique muito infeliz, entendeu? Porque você não está escutando o teu desejo. Na verdade, a gente, quando vai procurar uma profissão, deve procurar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é o meu desejo, né? Quando a gente vai casar com uma pessoa ou namorar, é porque você deseja ficar com aquela pessoa, né? Não é uma escolha da razão. Às vezes as pessoas até, não, vou namorar essa pessoa que tem muito dinheiro, sei lá o quê, né? Mas, de uma maneira geral, a gente busca algo que é o desejo, né? Que é a emoção que leva a gente. Então, as coisas importantes da vida, aliás, o Freud dizia isso, as coisas importantes a gente deve escolher com o coração, né? Quer dizer, puxava essa brasa para a sardinha da emoção, né? Para não ficar tudo muito racional, né? E é verdade, a gente tem que encontrar um bom equilíbrio entre razão e emoção. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito, é um barquinho. Ele tem motor, ou vela, né? E leme. O leme te leva, escolhe o caminho, e o motor dá um impulso, dá energia para você andar. Quer dizer, um barco que só tem motor fica girando para lá e para cá e não tem um rumo. O barco que tem leme, mas não tem motor, fica parado, né? Para andar e ir para algum lugar, tem que ter leme e motor, quer dizer, tem que ter razão e emoção. E a vida é isso, né? Bom, enfim, isso é parte do que eu costumo observar no meu trabalho, as dificuldades que as pessoas têm de administrar essa questão da convivência, da harmonia entre razão e emoção. Bom, voltando à memória e o desejo. Então, o Bion preconiza isso. E quando eu tomei conhecimento disso, eu falei para mim mesmo, é isso que eu quero experimentar, né? Ir para o consultório e, primeiro, a questão do esperar para ouvir melhor, para me ouvir, né? Eu estou ali escutando, analisando, né, o meu cliente, meu paciente, e tá bom, eu escuto, mas eu tenho um compromisso de dizer alguma coisa que seja útil, relevante para ele. Então, eu vou me ouvir, né? O que eu vou dizer? Então, essa escuta, ela vem, no começo, movida pelo desejo de dar uma resposta, desejo de dar uma interpretação, né? Eu desejo dizer alguma coisa aqui. Bom, mas se você for atender o desejo, você vai falar a primeira coisa que tiver à cabeça, que você achar que pode ser legal, provavelmente você vai falar uma coisa que você já sabe, que ele já sabe, você vai dizer talvez de uma maneira nova, vai, de repente você dá sorte, diz alguma coisa que seja mais relevante, mas espera um pouco, né? Essa primeira coisa que eu aprendi foi esperar um pouco. E isso foi o primeiro artigo que eu escrevi, que era o artigo sobre prestar atenção na interpretação, né? Por que eu estou fazendo essa interpretação? Por que eu quero fazer? Por que eu vou fazer essa interpretação? Ainda não tinha muito, essa memória e desejo ainda não tinha tomado conhecimento dessa boa ideia, mas a questão já vinha por aí, entende? Porque eu estava procurando isso. Eu quero trabalhar bem, como é que eu faço para trabalhar bem, né? E, então, essa ideia de prestar mais atenção, né, no que eu vou falar, não querer atender minha ansiedade de prestar serviço, de fazer um bom serviço, sei lá,
foi importante, né? Começou a me posicionar melhor, né? E daí, quando fazia a supervisão, aí comecei a fazer a supervisão com o Philips, né, que apontava muito essa questão, ele se voltava muito para mim. Quer dizer, a sessão, o caso clínico, sei lá, que eu estava falando, era meio secundário, né? Ele está interessado em mim, como é que eu ia funcionar, como é que eu ia trabalhar, né? Um dia, no meio de uma sessão de supervisão, ele falou assim: você já pensou em fazer outra coisa na vida? Eu acho que você daria um bom diplomata. Eu fiquei apavorado, eu fiquei paralisado. Quando eu saí do consultório dele, eu entrei no carro e eu fiquei parado muito tempo, acho que meia hora, talvez, na frente do volante, sem conseguir me mexer, sem conseguir dirigir o carro, com aquele troço na minha cabeça. Mas será que ele acha que eu não devo ser psicanalista, não sei o quê? Eu acho que ele estava só dizendo: acorda, cara, a vida é muito longa, por que você vai ser psicanalista, né? Mas ele não era meu analista, então ele soltou aquela bomba, e aí eu tive que ir para análise, né? Eu estava fazendo análise ainda lá, e fui para análise para trabalhar essa questão de ser ou não ser psicanalista, etc. E aí, eu, pessoalmente, tinha uma questão importante, quer dizer, que não era só essa que o Philips tinha levantado, mas meu pai era médico, psiquiatra e psicanalista. Então, houve esse momento em que eu comecei a me perguntar até que ponto eu estou fazendo a carreira do meu pai, continuando a carreira do meu pai, seguindo meu pai, imitando meu pai, sei lá, até que ponto a escolha do meu pai influenciou a minha escolha. Enfim, era uma questão complicada. Foi essa questão que depois, mais tarde, quando eu fiquei achando, perdeu a graça ser psicanalista para mim, eu fui trabalhar isso com o Bia, né? E foi bom. Doutor Pi. Ah, fala. Eu estou falando sem Opa, parar, né? eu Mais de acho uma que eu lhe hora. perdi aqui. Não, é, não, é que assim, eu particularmente adoro ouvir essas histórias, eu acho tão importante, tão bonito enfim, né, de saber de quem viveu, né, até essa experiência que deve ter sido especialíssima e poder compartilhar com a gente. Então, até todo esse recorrido histórico da história do Bion e tudo, eu acho que faz a gente fica assim esperando, né, escutando, né, essa história. Mas eu sei que tem pessoas que estão querendo, então como a gente vai até às 10, né, eu acho que a gente poderia abrir um pouquinho para algumas pessoas que quiserem conversar. O que o senhor acha? Eu acho que já Já temos devia ter uma... aberto. Eu me esqueci de falar isso, eu acho. Ah, Que como psicanalista, eu gosto de ouvir. Eu queria ouvir vocês, né? Quem mas quiser falar, mas bota nós aquela todos mão. aqui gostamos de ouvir, Tem mas uma nós todos aqui mãozinha ali, gostamos de Priscila, quer ouvir, falar doutor alguma Pi. coisa. Vamos Sim. lá, Tem Priscila. A Priscila e depois a Caroline. A Priscila e depois a Caroline, tá? Tá, vamos lá, Pode Priscila. falar, Priscila. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Eu faço curso com Boa noite. você pelo Instituto Bion, lembra? A gente se reúne na terça, de 15 em 15. Ah, do grupo? Isso, de grupoterapia, né? Um grupo de estudos sobre grupoterapia. Aham. E quando você falava agora, na verdade você falou um pouquinho antes que você tinha ido trabalhar, entre outras coisas, com o Bion, essa questão do porquê você tinha perdido a graça de ser analista. Você acabou de mencionar agora para a gente que a questão foi essa, em relação a por que eu sou analista, né? Será que eu estou reproduzindo uma carreira do meu pai? Será que ela me influenciou? Enfim, o que você já nos contou é que
você teve um fôlego novo e retomou a sua atividade como analista, né? Voltando para o Brasil. Então, a gente pode imaginar que, junto com o Bion, você teve uma abertura muito grande para pensar sobre isso. E foi esse jeito diferente do Bion de trabalhar, foi essa característica dele de investigar as questões que ainda não são conhecidas, de sem memória, sem desejo. Foi isso que você acredita que te ajudou a entender tudo isso e retomar um fôlego e uma vontade de voltar a ser analista? Olha, eu sei que essa questão me levou a voltar a fazer análise, me levou ao Bion. Tá? Uma das coisas que me fez decidir ir para morar lá, fazer análise direto lá, teve duas coisas que foram importantes, que eu conscientemente sei. Uma foi o seguinte: eu pensava um pouco assim, vagamente, eu gostaria de morar fora, quem sabe lá para Califórnia. Era uma ideia vaga. Tá? Só que eu me sentia muito responsável pelos meus clientes. Nessa época, eu tinha me dedicado especialmente a trabalhar com grupos, porque nessa época a terapia, a análise, era feita formalmente 4 sessões a 5 por semana, no mínimo 3 por semana. Então, eu tinha, vamos dizer, 4 horas da minha semana dedicadas a uma pessoa. Né? O grupo era uma sessão de 2 horas, onde eu atendia 10 pessoas. Quer dizer, com 4 horas eu atendia 20 pessoas em vez de atender uma. Essa multiplicação do efeito do meu trabalho, para mim, era importante, era fascinante eu pensar que eu podia ampliar muito, multiplicar muito o alcance do meu trabalho, da mesma maneira que fazer palestra, dar aula, etc. Tudo isso era sempre uma ideia de poder multiplicar o que eu estava aprendendo, trocar mais, quer dizer, oferecer mais do que eu aprendia para as pessoas. E essa questão do oferecer para as pessoas, eu acho que foi um norte da minha vida. Eu não sei exatamente o quê, mas eu acho que a profissão médica, essa profissão, e correlatos, né? Essa é uma profissão onde você só trabalha para ajudar os outros. Né? O único propósito do médico, do psicólogo, do enfermeiro, assistente social, né? É ajudar as pessoas, ele não faz outra coisa. O advogado não, o advogado entra em litígio, né? Briga com um, ajuda um para brigar com o outro. Né? Engenheiro constrói coisas, mas essa coisa de ter uma relação pessoal de ajuda para o outro. E eu acho que isso é muito antigo em mim. Eu me lembro de muito garoto ter lido uma vez uma frase que me marcou, que dizia o seguinte, que dar conhecimento para outra pessoa é algo que você faz sem perder nada de você. Como garoto, eu pensava em termos de brinquedos, né? Se eu der um brinquedo meu para um amigo, eu vou perder o brinquedo. Quer dizer, o que eu der para o outro, eu perco. Mas conhecimento, afeto, não perco. Até tem um retorno, né? E isso tem até um ditado, né? Quem dá o que tem, a pedir vem, né? Não sei, mas é um bom ditado. Coisas concretas, né? Essa coisa me marcou. Muito cedo eu fiquei com essa ideia na cabeça, que a melhor coisa que eu podia dar para os outros era o que eu não ia perder. E aí, a minha primeira fantasia profissional foi ser escritor, porque o escritor é o cara que está escrevendo para o outro, né? Eu, durante muito tempo, cultivei esse desejo. E uma das razões que me levou à medicina foi a ideia que
ser médico dava uma experiência humana de mais proximidade, mais profundidade, que facilitaria o trabalho do escritor. Eu era muito fã de dois escritores que eram médicos de origem, e eu era o Quem Cronin. eram eles? Cronin era um escritor, acho que irlandês, que escrevia sobre a experiência dele de ter sido médico. Ele contava, ele tem livros muito, muito importantes. Um chama Cidadela, a história de um médico recém-formado que vai trabalhar numa cidade de mineiros de carvão. E o outro era Somerset Maugham, que era um escritor inglês que fez, então os dois eram ingleses, né? Que fez muito sucesso numa época, não só como escritor, mas como dramaturgo, ficou muito rico. E viajava muito, escrevia sobre as viagens dele. Tem um livro Fio da Navalha, várias vezes foi filmado. Tem outro que chama Servidão Humana também. São livros importantes numa época de literatura. E ele ganhou muito dinheiro. Ele tinha uma vila na Côte d'Azur, onde ele tinha na cabeceira um quadro pintado pelo Gauguin, que ele era fã do Gauguin, ele escreveu um livro sobre Gauguin. Quer dizer, o cara que tinha uma fortuna, né? Enfim. E eu gostava muito do texto dele. Então, eu dizia, bom, ser escritor é bom, porque ser médico é bom, porque a gente pode escrever, etc. Porque havia uma pressão familiar de que eu tinha que ter uma profissão que ganhasse dinheiro. E escritor, em princípio, era uma profissão que não dava dinheiro. Ninguém ganha dinheiro estudando, né? Aquela coisa, né? No Brasil, havia dois escritores na minha época de garoto que ganhavam dinheiro, que era o Érico Veríssimo e o Jorge Amado, só. Ninguém mais ganhava dinheiro para escrever. Então, eu tinha que ter uma profissão. E aí, acho que eu busquei muito a medicina em função dessa ideia. Quer dizer, você tem 16 anos, a gente dizendo o que você quer fazer da sua vida profissional, o resto da vida, é uma coisa completamente estúpida, absurda, agressiva, né? Mas a gente era submetido a isso. Né? E hoje em dia ainda, né? Com adolescentes tem que escolher o que vão, quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai para uma temos universidade. Mais uma pergunta. Você vai para uma universidade escolher qualquer coisa. Claro. Mas, enfim, eu, nesse perdido do jeito que eu estava, eu fui fazer medicina. E teve uma época que eu até pensei em largar a medicina, mas aí faltava tão pouco para eu me formar, e aí eu continuei a fazer, e aí comecei a fazer psiquiatria, enfim, é outra história comprida. Mas a questão que tinha, eu acho, em mim essa coisa básica de querer ajudar e tudo mais, que eu acho que é do temperamento. Eu tenho até várias teorias sobre isso, mas não é relevante. De qualquer forma, então, voltando à questão, né? Quando eu estava nesse impasse pessoal, que eu não estava gostando do trabalho, sabe, não é que era bom, mas eu não estava satisfeito. Aí eu comecei essa análise. Então, uma das coisas que eu estava contando, né, que me levaram me travavam de fazer análise, de ir mais adiante, inclusive de ir para a Califórnia, ou de ir para fora do Brasil, era meu compromisso com os clientes. Nessa época eu tinha 9 grupos. Cada grupo tinha 10 pacientes, eu tinha 90 pacientes, fora os individuais, que eram poucos. Tá? Mas tinha 100 pessoas fazendo análise comigo, um pouquinho mais talvez. Nós temos... Nós temos o quê? Bom, deixa eu continuar então. E aí, eu não posso abandonar essas pessoas todas, isso era um motivo que me travava, até que eu tive um ziquezira lá no intestino e quase morri. Fiquei uma semana, morre, não morre. E aí eu falei, bom, se eu morresse, eles iam se virar. Se eu for embora, eles vão se virar.
E aí eu achei que isso já não estava me travando mais, né? E, e a outra questão que me empurrou, quer dizer, uma foi essa, ter ficado tão gravemente doente quando era jovem e de ter ficado bom, né? Passou, mas foi uma coisa assim muito dramática. E a outra coisa foi uma coisa que o Bion me disse um dia. Quando eu estava questionando esse troço todo de ser ou não ser analista, eu falei um dia para ele, eu não estou encontrando uma solução para isso. Eu giro, viro, dou volta e bato sempre no mesmo lugar. Eu fico desconfiado que eu sou analista, porque meu pai era analista, mas, mal ou bem, eu me dei bem profissionalmente. É, e qualquer outra coisa que eu fosse fazer, eu acho que eu faria bem também. E eu disse, porque eu li uma biografia do Beethoven que dizia que ele não queria ser músico, mas o pai dele era músico e obrigava ele a estudar música, a tocar, etc. E como ele era um gênio, ele virou um gênio na música. E eu falei, eu não sou um gênio, mas eu sou bom, quer dizer, um bem-sucedido. Ele era bom ou não bom, que nem dá para saber, mas um analista bem-sucedido, né? Bem respeitado, como tal, ganha dinheiro com isso. Então, eu vou parar de ficar me questionando e vou continuar como o Beethoven continuou. E o Binho era muito formal, e ele disse para mim assim, nós não podemos analisar o Beethoven porque ele não está presente nessa sala. Mas eu gostaria de ponderar que talvez ele tenha ficado surdo para não ter que ouvir o que ele compunha. Isso, para mim, foi uma paulada na cabeça, né? Quer dizer, o que seria a consequência de eu fazer uma coisa que eu não queria mais fazer só em homenagem ao meu pai, né? Como é que eu vou ficar? Como é que é ficar surdo psicanaliticamente? Isso aí foi a gota d'água. Eu falei, eu tenho que resolver esse problema. Então, eu vou parar de trabalhar. Fechei o consultório, fui embora para Los Angeles, né? Então, foram as duas coisas que me moveram para ir até lá, né? E lá, o que eu encontrei lá? Eu não sei. Eu encontrei essa intensidade de análise constante e que eu me lembro de uma segunda-feira estar indo para o consultório dele pensando quem serei eu na sexta-feira à tarde? Porque era uma mudança, era uma turbulência na minha cabeça, tudo mudava, tudo mudava. E eu, nas beiradas dessa turbulência, ia fazer a minha vida. Tinha minha mulher, tinha meus filhos, cuidava da casa, do jardim, eu não trabalhava, ela trabalhava, mas eu não. E, e eu me interessei porque eu me perguntava o que eu queria fazer, me interessei por, quem sabe você é arquiteto, eu gostava da ideia, economista, eu sou bom de matemática. Depois eu comecei a me interessar por medicina alternativa, ia fazer aquelas experiências todas que na Califórnia tem de monte, né? Medicina alternativa. Fiz várias coisas, medicina indiana, medicina de massagem, não sei o quê. Até que um dia eu comecei a entender que toda a medicina gira em torno da mente. Essa relação corpo e mente ela é crucial para o corpo, para a saúde, etc. E eu disse, pô, realmente a coisa básica está na mente. Tudo. E um dia aconteceu esse negócio de eu ter vontade de voltar a trabalhar, vontade de vir de dentro. Eu não questionei. Desse ponto, eu tive sorte de sempre procurar atender o que eu sentia. E aí eu falei para o Binho, vou me embora, eu voltei. Quer dizer, a história é essa, basicamente. Carolina, o que você queria saber? Caroline. Eu estou aqui num estado de devaneio, assim, ouvindo, emocionada, assim, encantada. Eu não sou uma pessoa de muita idolatria, você estava falando de futebol, não sou muito torcedora, não tenho nenhum ídolo de nada, mas na psicanálise, Bion é alguém que para mim representa muito, assim. E sabe quando as pessoas ganham alguma camisa de time que querem pegar, é como se fosse uma conexão, te ouvir me coloca perto.
numa proporção assim, sabe? E que eu agradeço muito a tua generosidade de estar compartilhando tua história, tua intimidade aqui conosco. Que gostoso poder ouvir isso tudo, né? E saber que alguém foi acolhido e viveu o caos da mudança, né? No colo do Bion, né? Isso eu não consigo nem imaginar. E agora eu estou imaginando que não conseguia imaginar, né? E pela primeira vez eu estou ouvindo alguém que eu já li, né? Mas é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém que foi paciente dele. E eu vou fazer uma pergunta e quero deixar assim o doutor bem à vontade de me dizer, né, que prefere não responder, porque talvez a pergunta seja um pouco indiscreta. A minha analista é, assim, um amor na minha vida gigante, porque é uma pessoa que me nutre e me dá um continente para eu poder abrir um novo capítulo da minha vida e para poder realizar coisas que eu nunca tive condição até então. E isso que eu já faço análise desde que eu me conheço por gente, assim, desde a adolescência. E acho que tem muito a ver com isso, porque é uma pessoa muito bioniana. E eu queria saber qual que era o sentimento que o senhor tinha estando com ele. Perdão, qual é o sentimento que eu tinha? Estando com ele, qual que era o sentimento que despertava no senhor, assim? Olha, se é que é possível, né, responder isso, eu não quero ser indiscreta. eu posso te falar alguma coisa sobre isso. Uma vez eu comentei com ele, nessa época que eu estava indo e voltando ainda, eu comentei com ele, falando de um cliente meu, falei que eu não entendia por que ele tinha, esse meu cliente tinha tanta consideração por mim, porque o que eu fazia não era nada demais, né? Mas o cara se esforçava para ir lá, para me ver, etc. E ele falou assim, você faz a mesma coisa aqui. E era verdade, quer dizer, eu não estava me dando conta de que realmente o que eu estava fazendo era um movimento de extrema valorização dele, né? Era uma pessoa que eu valorizava extremamente. Não tem como dizer de outro jeito. Era o cara que eu achava que pensava melhor, que se comunicava melhor, que tinha uma percepção melhor. Eu tinha uma coisa que era muito clara para mim, né? Eu estava no melhor lugar que eu podia estar para falar das dificuldades mentais, emocionais que eu tinha. Não teria lugar melhor que aquele. Por outro lado, ele era muito inglês, ele era muito reservado, retraído. Não era tanto assim, quer dizer, por exemplo, nessa época tinha uma romaria de brasileiros que iam lá, volta e meia, e marcavam supervisões e seminários e coisas, e geralmente eles me pediam, a mim e a minha, então, mulher, para participar, para traduzir, porque às vezes eram pessoas que tinham uma certa dificuldade com a língua, tal coisa, né? Então a gente ia. E eu perguntei para o Bion, né? E o Bion disse: não, pode vir, não tem problema. Ele não tinha nenhuma dessas coisas de restrições assim. Nenhuma, nada. Ele era muito. Mas ele era distante, ele não tinha restrição, mas ele era muito formal, era muito britânico. Mas, por exemplo, no dia que eu estava vindo embora, na véspera, acho que na penúltima consulta, ele me entregou um livro dele que tinha acabado de sair, um livro em inglês, tinha sido publicado. Ele disse: acho que você vai ter dificuldade de encontrar esse livro no Rio. E me deu. E eu fiquei tão
travado, tão apatetado, que nem para pedir para ele autografar eu não consegui. Fiquei assim, porque não era o feitio dele, mas não era de qualquer coisa que eu pedisse para ele, assim, uma informação, ele dava. Ele não tinha problema com isso. Entendeu? Nesse sentido, era muito tranquila o fluxo da nossas conversas, nossa sessão, né? E uma vez aconteceu um único episódio. Eu chegava lá, tinha uma sala de espera onde eu ficava, e o consultório dele tinha uma saída, que era por onde a gente saía, e ele vinha na sala de espera, quer dizer, o anterior saía, então, na hora pontual britânica, ele vinha abrir a porta e entrar. Um dia eu fiquei uns 20, 25 minutos lá, esperando por ele, e entrei em pânico, né? O que houve? Nunca tinha acontecido nada, né? Enfim. E lá, bastante, ele abriu a porta, me chamou para entrar. Quando chegou na hora, ele me mandou embora, né? Ok, eu engoli aquilo. Ele não falou nada, não deu explicação, nada, nada, nada. Como se não tivesse acontecido nada. Esperando que eu fizesse algum comentário. E eu fiz aquele comentário, eu estava aflito, sabia o que tinha acontecido, estava nervoso. Eu não me lembro dele ter dito nada que fosse muito importante. Ele ouviu, falou qualquer coisa, ou não falou. Ele falava muito, não posso me queixar. E aí quando chegou no fim do mês, ele cobrou a sessão. Aí eu falei, mas ele só me deu meia sessão. Por que você está me cobrando a sessão inteira? Ele disse, é. E aí refez a conta, tirou meia sessão. Mas ele era assim, ele tinha uma coisa muito, sei lá, muito tranquila, sabe? Sempre era uma coisa muito tranquila. E ele, olha, só um detalhe, ele começava o consultório segunda-feira, às 8 horas da manhã, e ia até às 4 da tarde. Ele atendia de hora em hora 8 pessoas. Terça, quarta, quinta e sexta, a mesma coisa. Ele dava com 40 sessões por semana, toda semana. Tá? E de noite, volta e meia, tinha palestra, tinha conferência, tinha seminário, que eu testemunhasse, tinha praticamente toda semana. Ele trabalhava e escrevia, não parava de escrever, ele era todo focado nisso. Ele ia lendo os livros dele, as biografias, dá para ver que ele tinha um lado muito maluco, né? Muito esquisito, assim. Mas, para mim, era aquele cara que me ajudava, e realmente me ajudava. Eu tinha confiança, muita confiança, de que o que ele dizia era o melhor que ele tinha para dizer, como ele mesmo dizia, né? Eu falo o melhor que eu consigo, né? Um dia ele ficou em silêncio de 20, 25 minutos durante uma sessão, que era raríssimo, nunca tinha acontecido, e eu reclamei, né? Eu falei, o senhor está tão silencioso hoje, né? Eu estou aqui falando, você não diz nada. Aí ele falou, olha, eu acho que essa vai ser uma daquelas sessões inúteis. E eu fiquei chocado quando ele disse isso. Isso não vou deixar, né? E comecei a falar. Daqui a pouco engatou um assunto que ele se interessou de fazer uma interpretação, e ele foi, e foi ótimo. O final da sessão foi ótimo, eu estava me sentindo pleno, assim, que boa sessão, né? Depois desse começo desastrado, né? E quando terminou a sessão, eu falei para ele assim, poxa, você falou que a sessão ia ser ruim, né? Ia ser inútil. Não foi uma sessão bacana, boa, né? Você não acha? E ele falou assim, naquela hora, era a única coisa que eu tinha para dizer. Ele era assim, entende? Ele não era muito complicado, não. E ele falava o que ele estava pensando, que ele achava que tinha que falar, e assim, desse jeito, né? Ele respondeu, bate-pronto, né? Naquela hora que eu tinha para dizer, né? Ele não estava nada, zero, preocupado com, sei lá, com a imagem dele, com não sei o quê. Ele não tinha isso, de jeito nenhum. Então, eu tinha muita confiança. Então, isso era o que eu ia dizer me salvava, não, mas era o que
o que me deixava tranquilo lá, tanto quanto eu conseguia ficar tranquilo. Eu digo, estou enlouquecido, esse maluco está me enlouquecendo, mas vou com ele, né? E eu fui o tempo todo, e quando eu vim embora, com pena de vir embora, mas eu senti que eu tinha fechado um ciclo. Quando me deu vontade de vir embora, de voltar a trabalhar, melhor dizendo, que a minha mulher quis ir embora, eu nem queria, mas eu estava fechando um ciclo, que é um ciclo de busca. E só para fechar essa informação, o que eu descobri foi o seguinte: eu não estava de saco cheio, para dizer, do trabalho, não. Eu estava de saco cheio do excesso de trabalho, porque, como eu disse, eu tinha 100 clientes. E por que eu tinha 100 clientes? Não, porque quando eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu voltei para o Rio, eu sabia que o que eu precisava era experiência, era ganhar experiência. Eu tinha pouca experiência. E aí eu digo, vou trabalhar, porque ler eu já tinha lido tudo que eu podia, que eu queria, enfim, que tinha para ler. Então, eu tinha que trabalhar como psicanalista para me tornar um cara experiente, né? Então, meu foco era ser experiente. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite, né? Parava para almoçar, não era uma coisa escravizada, mas eu trabalhava demais, muito mais do que necessário. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei para minha mulher, eu vou baixar o padrão de vida para melhorar a qualidade de vida. E eu falei, vou trabalhar só 20 horas no consultório. E desde então, de 1979, eu sempre mantive isso. Eu nunca fiquei mais de 20 horas numa semana dentro do consultório. 20 horas por semana é meu limite. Eu geralmente trabalho 15 a 18, assim, às vezes começa muita consulta, aí eu contabilizo na semana seguinte, né? Quer dizer, quando começa a vir muita consulta assim, extra, eu já estou com 20, 19, eu marco para sábado, domingo e já boto como consulta da semana seguinte, e na semana seguinte eu seguro aquela onda, entende? Por coincidência, uma coisa absurda, domingo eu atendi 5 consultas. Eu não tinha feito 20 durante a semana, não, mas começou a me ligar gente do nada. Assim, eu disse que aconteceu alguma coisa, alguma coisa estranha. Sei lá, mas já está contabilizada para essa semana. Tá? Já fiz 5 consultas no domingo, mas eu estou com uma semana bem mais solta. Esse negócio de Copa do Mundo fez muita gente dar uma travada. Sim, eu ia dizer. Anne, bom, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Se alguém quiser me dar o prazer de responder, a pergunta é a seguinte: como é que vocês chegaram, quem quer que seja, como é que você chegou ao bio? Como é que aconteceu isso? Eu sempre acho que é uma questão, porque o bio está lá escondido, né? Não é uma figura. Se alguma de vocês quiser dizer, eu posso falar como. Então fala. Eu posso falar como. Nós estamos batendo papo, já passamos do nosso horário, agora o pessoal já passamos, está ótimo papo, aqui. Né? Eu tive na minha formação, né? Eu tive uma professora que aprendeu Bion com o Davi Zimmermann. Ah, tá. E aí eu me dei conta que aquilo que eu estava aprendendo, menos como eu já trabalhava, e eu achava que eu trabalhava de maneira errada, que eu era muito intuitiva, sempre fui muito intuitiva, e eu achava que estava errado. E quando eu conheci a teoria e, enfim, né, comecei a me enfronhar no conhecimento de Bion, eu pensei, mas é assim que eu trabalho, é assim que eu... Claro, óbvio, né, dentro da minha limitação, né, mas enfim, é isso que eu quero aprender mais. E aí eu fui fazer um grupo de estudo eu fui fazer grupo de estudos com o Davi Zimmermann.
Ah, E tá. no livro do Zimmermann, Bion, da Teoria Prática, tem um capítulo seu, né? Foi ali que eu também lhe conheci, né? Um capítulo que o senhor conta, naquele Essas primeiro coisas que eu livro estava dele, Bion, contando aqui, Teoria Prática. tem um outro livro também do Sul, que eu acho que é do Osório, sobre grupo terapia, onde eu também escrevi um capítulo falando do Bion. É um livro sobre grupo Sim, terapia e isso. tem um capítulo sobre o Bion. Porque, para mim, grupo terapia, engraçado, porque grupo terapia que eu fiz, só para terminar, não tem nada a ver com nada mais. Que eu comecei do nada, eu comecei a atender grupo, eu queria atender grupo, porque eu achava importante essa ideia de fazer um trabalho que alcançasse mais pessoas, fosse mais popular, num certo sentido, né? Foi por aí que eu comecei. Uhum. E, e sem ter tido experiência, eu nunca fui cliente de grupo terapia analítica. Depois eu fiz psicodrama e fiz grupo bioenergética também, mas terapia não. E eu comecei a trabalhar, e o Bion era uma referência para mim, as ideias dele, o livro dele sobre grupo terapia, mas eu fui mudando. Eu comecei a descobrir que podia ser outra coisa, que podia ser uma terapia em grupo também, em vez de ser só terapia do grupo, como o Bion Uhum. preconizava, entender o grupo, interpretar o grupo. Tem gente que era radical nisso, né? Sim. E eu comecei a trabalhar com a ideia de que é bom ter várias terapias acontecendo no meio desse grupo, que se torna coeso. E, E esse grupo hoje, né, doutor Pio, nós estamos aqui tendo essa experiência aqui também, né? Eu acho que é, é, esse é, encontro aqui. Eu estou trabalhando lá no Instituto Bion com um grupo para trabalhar grupo terapia, né? E eu tenho ideia de que aquilo pode Eu estou nesse grupo, né? tornando. Hã? Nas terças. Eu estou nesse grupo, né? Ah, tá, eu sei. Sim, A lembra? Mas Priscila. eu Eu acho que mencionei aquilo agora há pode ir pouco. se tornando a gente teve semana passada, né? E vamos ter semana que vem. Aham, Pode se tornar um pouco uma espécie de grupo onde a gente começa a observar aqui as coisas que acontecem. Eu não sei se tem espaço para terapia, porque cada um tem seu terapeuta, né? Mas tem Sim. essa oportunidade de ver um grupo se armando. Por enquanto ainda é um grupo incipiente, mas é aquilo que o Bion chamava grupo de trabalho, né? Eu, 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 eu trabalhei muito, né, em grupo engraçado. Eu até escrevi sobre isso, mas eu acho que eu nunca escrevi desse jeito como eu estou falando aqui, assim, de uma coisa mais falando da minha maneira de trabalhar como uma referência diferente. Mas eu sou a minha referência para a grupo terapia, né? A minha experiência, o que eu dei aula e fiz, enfim, seminários sobre isso, escrevi livros sobre isso. Então, eu aprendi de mim mesmo, né? É uma experiência boa. Com o Bion, eu levei um grupo, uma sessão de grupo, e nessa sessão, eu falava alguma coisa para o grupo, dava uma notícia importante, e ele perguntou: por que você falou? Eu falei: porque eu não queria que eles soubessem por outra pessoa. Ele não falou nada, mas ele sublinhou que a estranheza dele, Uhum. possivelmente ele não falaria nada, ou ele queria saber por que eu tinha falado, eu não sei. Também não perguntei por que ele perguntou. Por que você me perguntou isso? É o caso, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Doutor, Então, eu senti com ele o tempo Eu todo acho que esse espaço. tem Fala. mais. eu também quero só falar um pouquinho aqui também, acho, da E, experiência. e Depois depois eu tem passo a para a Emília. Eu Emília. acho que a Liege. Eu quero falar. Isso aí. Doutor Pi, eu estou assim uma alegria, assim, uma generosidade, assim como a Caroline falou, eu estou emocionada em lhe ouvir. E com o Bion eu também tive essa experiência, assim, né, de como a Anne falou, parecia que eu estava trabalhando errada, de uma forma errada, e o quanto conheci as ideias do Bion já na graduação, eu conheci um pouco do Bion, depois eu fui fazer estudos em grupo,
com o Aldo Duarte também eu estudo, hoje também eu e a Ana estudamos juntas, assim, e o Aldo me apresentou o senhor com esse livro aqui, Fracasso e Acaso. Ah, O senhor tem vários livros que eu acho que são interessantes, e a forma como o senhor fala, então, assim, está sendo uma experiência para mim emocional indescritível mesmo, que eu vou ter que ir processando, assim, a sua escuta, a sua experiência. Eu também conheci o senhor pelo livro do Davi, né? O Davi também, aham. Davi conheci também aqui, e o quanto as suas histórias e a sua experiência de vida emocional com ele, o senhor está nos passando. Acho que, como a Caroline disse, a gente não ter essa experiência aqui está sendo valiosíssima. Assim, eu estou Que bom, Único. eu fico muito satisfeito de ouvir isso. Eu vou dizer uma coisa que me ocorreu agora sobre isso que vocês estão falando, e que é uma coisa que eu já senti também na minha vida, é a história do patinho feio, né? Você é patinho feio porque você é cisne, é um pouco essa né? sensação. Aí você descobre que tem que ter uma família de cisne com a qual você pode se juntar, né? Fazer parte dela. Eu acho que tem muito isso na vida, sabe? Nos caminhos que a gente segue pela vida, de repente a gente descobre uma família que é mais a gente, e que Que tem mais a amor. ver com a gente, que é legal, que a gente Que aprecia, né? amor. Que dá Que amor. legitimidade ao que a gente sente, ao que a gente é, né? Então é isso. Olha, o que eu quero dizer para terminar é o seguinte: eu estou à disposição. Quem quiser conversar comigo, sei lá, marcar consulta, fazer outro evento, fazer alguma coisa Ah, mais temática, tudo que for possível. Eu estou num momento de vida que eu quero transmitir o que eu tive a oportunidade de aprender, sabe? E trocar ideia, porque quando eu transmito, eu também estou aprendendo. É bom isso, a gente sabe que, numa análise, né, numa sessão com o cliente, às vezes eu saio de lá percebendo que eu tive um aprendizado sobre mim mesmo também. Isso é muito rico na vida da gente, né? E é uma coisa que a gente deve acolher bem, né? Essa oportunidade que a gente tem de com ficar certeza. solto ali e aprender alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, eu espero que eu tenha transmitido um pouco, né? Eu senti muito bem isso hoje, eu me senti aprendendo aqui, Ah, coisas que foram novas para mim, e podendo trabalhar, oferecer para vocês isso. Então, foi uma oportunidade para mim muito boa, muito alegre, e, e e tem mais uma pessoa, doutor Pia, ainda, que quer perguntar para o senhor. Tenho Dá mais uma tempo? pessoa. Dá tempo, doutor Pi? Podemos ainda, porque o pessoal está ficando aqui firme. A Eu acho que Emília tá pode muito perguntar? bom, né? eu acho que a gente tem que parar um pouco de gerir tudo isso que a gente viveu agora e depois a gente conversa mais. Eu estou aqui, entra em contato comigo, vocês têm meu telefone, meu e-mail, está tudo aí na internet, vocês entram nesses sites e sempre tem no Facebook, tem meu nome, meu telefone, depois vocês entram em contato comigo, tá? Eu estou disponível. Vai, Dentro das tais 20 vai horas, ficar para um outro é, momento. isso é um excesso, isso eu não computo como hora de trabalho, porque isso é uma hora de consultório, quando eu estou sentado no consultório. Aqui já é outra coisa, já faz parte de outro tipo de atividade, vamos dizer assim, tá? Então é isso. Mas Muito obrigado pela a gente, oportunidade. a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade. E tem uma frase da Cora Coralina, né, que é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, que eu acho que é bem isso que o senhor estava falando, né? Eu acho que essa troca, Exatamente, eu não conhecia, né, que eu mas acho aí que é bem bonito isso que a gente está vivendo hoje, uma experiência emocional única mesmo. Mas nós vamos só repetir a agradece, dose. né? Vamos. depois a gente vai ver isso com calma de Então, novo, a queria gente vai estar agradecer muito conversando. Isso, e vai tá gravado Tá. também, isso. Então, queria agradecer muito, né, a sua disponibilidade, o seu compartilhamento das suas
as suas histórias, que eu acho que foi muito, muito bom para a gente. E agradecer o pessoal, né? E muitas ficou, pessoas no os chat aqui ouvintes também, né, Anne? Pessoal agradecendo, emocionados, né? Acho que a gente, né, passou do tempo aqui, mas acho que foi inevitável a gente ficar um pouquinho mais, doutor Pi, né, cedendo esse... Tá bom. Então ficamos para uma próxima oportunidade. A gente vai escutar o evento. Essa gravação vai ser bom. E o evento vai estar... O evento vai estar gravado, então logo, logo a gente disponibiliza, a gente organiza a gravação. E a gente queria desejar a todos também boas festas, porque nós vamos retomar em março, né? Continue nos acompanhando pelo Instagram, né? Mas em março a gente retoma com novidades. Tá ótimo. E obrigada por ter nos acompanhado aí esse tempo todo, esse ano todo. Agradecer a todo mundo, beijo, né? Isso aí, obrigada, pessoal. Um beijo, um ótimo final de ano. Obrigada, doutor Pi. Um grande beijo para todos. Bom 23 para nós. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, feliz Natal, beijo, gente. Feliz 23 para nós. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.